Olá pessoal, quero dar boas-vindas a todos à segunda temporada do Startup Show. É um espaço que a gente provoca usando as notícias do mundo de tecnologia e inovação para criar uma provocação, mexer aí com a cabeça de quem está nos assistindo. A ideia é provocar uma tendência, assim, a análise de movimentos e tendências das empresas para que possa estimular a cabeça da gente para mais criação. Então, esse é nosso ambiente de provocação hoje. É assim, né, Vlad? É assim. Exatamente. Esse daqui é o Luiz Fernando Garcia. E esse é o Vlad. Luiz Fernando é empresário, mentor estratégico de inovação. E o Vlad é jornalista e é um cara muito perturbador. Ele não dá sossego para ninguém. Perturbador e perturbado, estou dizendo assim. Legal, vamos lá. Nós estamos aqui ao vivo do Parque Tecnológico. O que nós vamos falar hoje? Então, nós vamos dar um panorama global do mercado de tecnologia e inovação. Vamos falar de mudança de comportamento das pessoas, de empresas tradicionais e como elas se encaixam e se adaptam a isso. Vamos falar de dominação das empresas de tecnologia, né, as gigantescas empresas que estão se formando. A contraposição com as empresas tradicionais, que eram assim, a característica das antigas montadoras, empresas que representam uma grande parte do PIB mundial e vão sofrer uma transformação, né, arrasadora com essa questão de mudança de comportamento. E também como as startups se inserem nisso, né? Como que as nesse startups se tabuleiro todo de cachorro grande, como que os pequenos se inserem e podem jogar esse jogo. Qual é o jogo da oportunidade? Porque esse é o grande lance para a gente, né? Como é que a gente enxerga a oportunidade nisto? E como é que a gente enxerga as grandes oportunidades no mercado local? Esse é o nosso grande desafio. Beleza? Então, para começar, nós vamos mostrar um vídeo, tá? Super interessante. E nesse vídeo vocês vão notar que aí é um período de 2 décadas que vai aparecer no vídeo. E vocês vão notar no primeiro momento, lá em 97, que apenas 3 das 10 empresas mais valiosas do mundo na época tiveram origem na tecnologia. Tá? Que é a Microsoft, a Intel, que fazem softwares e componentes para computador, e a NTT, que é a empresa de telecomunicação do Japão. Tá? Tem ali também 2 empresas farmacêuticas, 2 petroleiras e uma só que era representante da indústria automotiva, que era a Toyota, ali na década de 90. Tá? Agora, se a gente for ampliar, se a gente sair um pouco desse vídeo e for ampliar esse recorte para pegar o ranking da Fortune 500, que é o ranking da revista Fortune, as empresas de automobilísticas, montadoras, eram 3 das 10 mais bem posicionadas ali, as mais valiosas do mundo, né? Só que 20 anos depois, elas saíram desse ranking e todo esse ranking foi praticamente ocupado por empresas de tecnologia. Ali você vai ver, inclusive as 4 primeiras posições são empresas de tecnologia no final desse vídeo, tá bom? Então, roda o vídeo aí. É muito interessante vocês notarem os países. Vocês vão notar que tem diversos países que entram e vão embora, inclusive o Brasil. Mas um único país se mantém sempre lá, os Estados Unidos. E a característica das empresas, né? Quanto mais as empresas vão se movimentando, as empresas de energia vão descendo, principalmente de petróleo, e as de tecnologia vão subindo e ocupando espaço e dando lugar para alguns países aparecerem. Exatamente. E vocês vão notar que muitas empresas de petróleo, elas surgem ali nos momentos de pico de preço do petróleo, de alta do petróleo no mercado internacional. Inclusive a Petrobras, ela vai aparecer em 2 momentos ali, e justamente quando ela pega picos de preço no mercado petroleiro. E começa, por exemplo, a aparecer Walmart, uma empresa de varejo, já disputando lugar com essas grandes empresas, né, de características mais, do ponto de vista sólidas, vamos dizer assim, né, de outros níveis. A Microsoft cai um pouco, dando espaço ainda para General Electric, dando espaço para Exxon, e isso depois tem uma reversão incrível. A General Electric foi uma empresa que foi entrando em diversos negócios ao longo do tempo. Isso foi aumentando o valor
dessa empresa. É muito legal, vocês vão ver, ó, estamos chegando em 2006, agora 2007, vai aparecer a Apple ali. E vocês vão ver a subida que a Apple dá, porque é justamente o lançamento do iPhone. É um marco, é uma disrupção no mercado, e essa disrupção leva a Apple às primeiras posições. Você vê, um único produto disruptivo mudou todo o mercado. E atravessando a AT&T assim, muito rápido, né? Uma coisa absurda, é uma viagem pelo tempo fantástica. Ó, a Petrobras apareceu, subiu, apareceu de novo. Olha lá a Apple, ó, a Apple subindo, o iPhone foi lançado. E vocês observam o aparecimento da China no cenário, né? Como é que ela entra forte nas características de empresas comuns, e agora como é que ela vai aparecer no mercado livre, inclusive. E a Apple depois acabou sendo a primeira empresa do mundo a atingir o valor de mercado de $1 trilhão. Foi esse ano. Olha a diferença. Olha o que uma disrupção no mercado provocou. Como colocou a Apple muito na frente de qualquer outra empresa no mundo. Mas principalmente na frente da tradição do petróleo. E isso é uma informação fantástica para a gente do ponto de vista de disruptura. E é como uma empresa, as empresas de tecnologia não estão à mercê de variações do mercado, de dólar, de economias do mercado, são menos suscetíveis a isso. A Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett, então ele também tem diversos segmentos. Aí já começa a se posicionar, ó, nesse momento só as empresas dos Estados Unidos. Só norte-americano. Nesse momento já começa a posicionar as empresas de tecnologia ali nas primeiras posições. Ó, a Amazon e o Facebook ali já tomando o mercado, tomando espaço da Berkshire. É incrível que isso aconteceu num período de tempo de 2 décadas. Aí aparece a Alibaba e a Tencent, que são outras 2 empresas de tecnologia da China. Olha que dança desafiadora. Olha que, assim, quando a gente vê isso, assim, imaginar isso seria impossível anos atrás, dizer isso como uma tendência. Vendo esse vídeo. Vendo esse vídeo. E numa visão mais genérica, holística sobre essa mudança de comportamento no ranking das empresas. O que você vê que influenciou essa mudança nos últimos 20 anos? Cara, assim, é de arrepiar a gente assistindo essa transformação, por conta de que é o seguinte, a gente precisa prestar muita atenção que vários movimentos acontecem por uma mudança de comportamento humano. Você começa a ter uma noção de possibilidade de ter um comportamento diferente. Isso, por exemplo, é o ponto de atração da gente. É claro que o que acontece? Como é que o ponto de energia, por exemplo, começa a ficar na nossa cabeça? Nós queremos consumir energia limpa. Né? Por incrível que pareça, a influência que isso tem no desempenho das petrolíferas. O que acontece com a tecnologia? A tecnologia dá essa possibilidade para a gente. Ela dá uma possibilidade de entender a capacidade produtiva de uma maneira mais tranquila, mais limpa e que traz uma contribuição social que parece mesmo uma projeção do ideal da nossa mente, né? Porque quando você pega um ambiente tecnológico e você se relaciona com ele, né? Você é touch e eu consegui o que eu quero, é quase como uma projeção do meu pensamento. E isso é o ideal humano, né? O que eu quero? Eu quero transformar o mundo. É a lâmpada de Aladim, né? A lâmpada de Aladim, nós conseguimos ela. Não sei onde é que ela vai parar, mas nós conseguimos essa lâmpada. Esse que é o grande barato. Né? E quantas lâmpadas são fáceis, né? Exatamente. Nesse período dos 20 anos, a gente pegou muito uma digitalização de produtos e processos. Né? Então, teve um movimento muito forte, que foi o primeiro movimento, assim, digamos, da tecnologia, que depois foi virar negócios escaláveis, e aí foi mais para esse lado. Aí o negócio escaláveis, eu acho que é uma disruptura também, porque a princípio a gente estava muito focado em processo, né? O que a gente vai resolver? Como é que isso vai resolver para mim? O que eu queria é que esse negócio fizesse coisas para mim. Aí, de repente, eu percebi que eu posso me apropriar desse negócio e ele conseguir escalar, que é o princípio do pensamento, né, da inteligência artificial.
O que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo que esse movimento traga uma aceleração do meu pensamento. Né? Porque eu acho que essa é uma outra discussão do desafio humano também. Sempre a tecnologia vem acelerar alguma competência humana. Quando a gente era movido pela força, vem acelerar a força. Agora nós somos movidos pelo pensamento, vem acelerar o pensamento, que é mais legal, né? E é mais desafiador. E aí eu posso também pensar em como é que eu transformo isso numa capacidade produtiva e de monetização, né? E um ponto também é observar nesse canal de sumiço aí, que ainda eu acho que tem uma reversão, que é da ciência da medicina, mas, por exemplo, os laboratórios que ocupavam grande espaço sumiram muito rapidamente, né, do cenário das empresas mais destacadas. Mas hoje, se você pegar esses rankings, você vai ver muitas empresas de saúde ali. Muitas empresas de saúde, mas embarcadas em tecnologia. Totalmente embarcadas em tecnologia. A tecnologia começa a tomar o corpo, né, a ser mais o guarda-chuva do que só o meio. Exatamente. Foi um momento também que a internet realmente virou uma plataforma para o surgimento de negócios, aí que surgiram negócios totalmente baseados na internet. Né? Foi aí que, a partir disso também, dados começaram a ser os principais ativos das empresas, e depois a gente vai falar das Big Techs. Totalmente, todos os modelos de negócio dela, todas as perspectivas de novos negócios delas estão baseados nos dados que elas conseguem coletar e analisar. E o mais legal é que a gente conseguiu começar a pensar junto, né? Porque essa questão da transformação, se pegar nesses 20 anos, a própria aceleração do transporte de dados, né, a capacidade de transporte de dados, eu acho que isto, por exemplo, que traz um movimento de impulso muito grande para a gente. E eu acho que esse é o ponto do desafio. Porque hoje não preciso mais me preocupar muito como é que eu transporto dados. Eu tenho dado. Eu não preciso me preocupar muito como é que eu pego informação. Eu tenho informação. Né? A questão que eu tenho que me preocupar é como é que meu centro de inteligência vai lidar com essas informações, vai lidar com esses dados. Que tipo de decisão eu sou capaz de tomar nisso? E aí é que, de novo, um apontamento, é uma oportunidade. Né? Aí é a grande oportunidade de fazer negócio, de fazer empresas. Exatamente. Ali dá para ver também que tem muito o setor automotivo, que é um setor que sempre foi reconhecido por riqueza, por inovação, por status, mudou muito e ele sofreu muito com a crise econômica de 2008. Ali a gente viu grandes empresas à beira da falência, o governo teve que socorrer, uma comprando a outra. E eu acho que essa indústria da automotiva é um que expressa muito bem o que a gente falou de mudança de comportamento das pessoas. Demais. É algo que é muito aparente se você comparar com as gerações anteriores, com essa geração millennium. Cara, você vai ver uma mudança, uma disrupção enorme. E se for para contextualizar, então, o que significa a indústria automotiva? Cara, hoje ela é responsável por 3,65% do PIB mundial. Né? Então, ela sempre foi um dos maiores setores e um setor que puxa outros setores. E 30% no Brasil, confere. Né? No Brasil, ela é responsável por quase 25% do PIB. Quase um quarto do nosso PIB, de tudo que é produzido no país, depende da indústria automotiva. E de todas as ramificações. A gente fala indústria automotiva, peça, oficina mecânica, tudo que tem no seu entorno, tudo que está girando na capilaridade do negócio. Né? Isso é muito interessante. É o PIB praticamente do estado de São Paulo, que é o maior PIB do universo brasileiro, que é equivalente ao PIB da Argentina, porque é muito interessante isso, né? Às vezes você pega gráficos gerais comparando países, né? Então você pega lá Brasil, Argentina, Brasil, México, tudo bem, Brasil, Argentina, aí você tem um disparate, né? Brasil, estado de São Paulo, talvez, né? Uhum. É uma indústria que ainda tem um poder muito grande, muito ainda forte. Tem um poder de investimento muito grande. Ano passado a Volkswagen investiu no mundo 13 bilhões de dólares. Mas é uma empresa que está mudando muito rapidamente, porque aquele status, aquele desejo que quando você tinha fazer 18 anos e no primeiro dia você ir lá tirar uma carta, não é mais assim. Essa nova geração já não pensa dessa maneira. Né? Então, aí... Não pensa dessa maneira e não quer um carro. Né? Porque assim, o que historicamente, o carro quase que foi uma joia, né? Quase que foi um investimento perene, hoje você fala assim, e um automóvel aí? Eu não quero mais ter um automóvel, né? Como é que vai ser isso? E aí, como é que essa indústria vai fazer agora daqui para frente? Então, essa é uma grande questão. Como é que vai ser esse ideal do nosso transporte individual? Que tipo de máquina que a gente quer usar? Primeiro, que eu acho que uma grande coisa é que isso vai diminuir. Né? Então, a primeira concorrência é a transversal, que não vamos chegar a isso. Mas uma concorrência bacana é o carro concorrendo com o patinete, velho.
É muito divertido pensar nisso. Eu acho que... Uma disputa, vai ser assim, a Fórmula Interlagos, né? Fórmula 1, patinete e carro. Não, eu vejo isso aí já é uma questão. Tem dois tipos de transporte, que a gente chama transporte last mile, que é a última milha ali até você chegar ao seu destino, e os transportes mais longos. O carro não vai desaparecer. Não. Ele vai ser usado justamente mais para esses trajetos mais longos. Agora, em grandes centros, grandes cidades, você já vem esse last mile sendo usado por Uber, por patinete, bicicleta. E é muito divertido andar de patinete. Então, mas o que assim, veja o seguinte, tudo, o mercado responde ao nosso comportamento. É uma mudança de comportamento. Há pouco tempo atrás você falava assim, seguinte, eu vou pegar o patinete e vou fazer minhas coisas na Avenida Paulista andando de patinete. Eu falei, como assim? Né? Hoje, por exemplo, você andou de patinete lá? Não, por que não? Né? Essa é a questão. E aí o que acontece com o automóvel, já que as pessoas não querem dirigir? Né? A moçada não está tirando, não quer habilitação. Não é porque não quer ter carteira, é porque não quer dirigir. Né? Exatamente. E tem uma outra coisa também que vem aí, que é a quebra de regra. Né? A tecnologia ajuda com que a regra seja quebrada e a gente comece a aceitar novos formatos naturalmente. Isso é incrível, né? Porque assim, a nossa cabeça ela é convidada a mudar a todo instante. Então, qual é a regra? A tecnologia mudou a regra. Né? Se você ver a história do Airbnb, quem imaginar que você ia se hospedar na casa do desconhecido, ou mesmo abrir sua casa para um desconhecido. Exatamente. E os fundadores que batiam na porta dos investidores receberam inúmeros nãos. Mas imagina, porque os caras falaram, mas imagina, vocês estão loucos que alguém vai hospedar, vai deixar abrir minha casa para um estranho. Imagina se os dois caras batendo na sua casa, escuta, tem um quarto aí vazio, não tem? Vamos alugar esse negócio? Pô, você endoidou, velho? O que vocês estão pensando, né? Então, assim, essa capacidade, essa inteligência humana, né? E essa capacidade da gente superar o modelo de comportamento, né? E isso cria mercado, isso gera mercado. O que vai acontecer com o automóvel, né? A princípio, nós não queremos mais um automóvel nosso, mas nós queremos a comodidade de poder nos transportar no momento que a gente quer. E o Uber provoca essa disruptura por conta de uma ideia de carona, que de novo é bater na porta da casa que é alugar ou chegar no seu carro, escuta, me dá uma carona remunerada, né? Eu vou te pagar para isso. E aí você pode criar esse modelo de negócios e cria uma outra possibilidade. Isso gera uma possibilidade que eu não venha ter carro, né? Além do que, né, isso vai provocar uma mudança nas montadoras. Elas vão poder vender? É o negócio vender carro ainda? Como é que fica isso, Lade? Porque hoje o automóvel, a concorrente do automóvel é o celular. As empresas hoje elas concorrem por atenção, mesmo no seu celular. Tem um monte de ícone ali de mensagem não lida e é o tempo todo estimulando isso para você ficar o tempo todo grudado nesses aplicativos, não apagar esse aplicativo ali. Então, principalmente a geração milênio, está dirigindo e te impede de mexer no celular, de estar conectando com outras pessoas, de estar conversando, combinando baladas, enfim, trabalhando. Trabalhando, buscando, se divertindo, jogando. Exatamente. Então, por que eu vou ficar lá perdendo meu tempo no trânsito se eu posso pegar um Uber, que é em um preço muito acessível, e continuar fazendo o que eu quero fazer? Né? E se for ver, a gente tem dados aqui que mostram o desinteresse dessa juventude. Se for ver aqui no Brasil, no Paraná, as primeiras habilitações que a galera está fazendo 18, 19 anos, caiu 50% desde 2014. Né? Na Inglaterra, 30% dos jovens de 17 a 20 anos não tem carteira. Menos da metade do que era em 90. E quando a gente fala de 2014 para cá, nós estamos falando de 5 anos. Uma queda de 50%. Copa do Mundo só. Né? Uma queda de 50%. Imagina se você está vendendo esse negócio. Imagina se assim, se você lida com esse meio produtivo de habilitação, se você está envolvido com isso. Você tem uma autoescola. Você tem uma autoescola, você está louco, né? Porque como é que você vai conseguir se colocar nesse negócio? E como é que as grandes montadoras que têm essa pesquisa intensa, que têm essa capacidade de enxergar, começam a olhar para esse mercado? Como é que é isso? Né? Porque esse é o impulsor também do carro autônomo. Exatamente. A emissão de CNH aqui no Brasil cai em todas as regiões, entre homens e mulheres, de todas as faixas etárias, desde 2005. E a nossa pirâmide etária não mudou.
Não é que tem menos jovens, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas eles simplesmente estão mais desinteressados em tirar uma carteira de motorista. Não é? E quando a gente começa a pensar isso, por exemplo, o que essa análise traz para a gente? Qual é o tipo de oportunidade que a gente tem? Como é que a gente está pensando no transporte da última milha, que, por exemplo, aqui na nossa comunidade local, quase que todo transporte é última milha. Nós não temos grandes distâncias a percorrer. Né? O que tipo de negócio que nós estamos olhando para agora, que eu posso falar assim, opa, isso é uma oportunidade. Ou qual é a dor que eu quero resolver? Como é que eu vou criar o conforto para essa turma que não quer se desconectar, que quer permanecer ligado ou no trabalho, ou no jogo, ou no lazer, ou na comunicação com as outras pessoas, e não quer gastar o tempo da sua atenção simplesmente atrás de um volante. Né? Que não tem porque essa questão do prazer de dirigir, obviamente, não me parece nunca que ele foi no trânsito da cidade, né? Eu acho que ainda vai ter pessoas que querem dirigir, mas eu acho que a tendência é ficar em locais, nichos. Vai virar esporte. Exatamente, nichos de pessoas, locais apropriados para isso, que uma vez que entrar o carro autônomo e, cara, diminuir muito o índice de acidente, muitos países vão se questionar assim, mas eu vou proibir as pessoas de pegarem no volante. Vai ser incrível quando a gente conseguir viver esse momento. Você está proibido de dirigir. Né? O carro autônomo é muito melhor que você. E aí é o seguinte, a gente vai fazer um movimento retrô. Vão todo mundo para a pista, então vai ser um negócio assim meio ilegal. Meio legal. Vamos fazer um negócio legal, vamos para a pista dirigir nós mesmos, né? Então acho que vai ser uma experiência. Ao som de Born to Be Wild. Vai ser uma experiência assim local. Exatamente. E se a gente for pensar até mesmo no desenvolvimento das cidades inteligentes, cada vez mais elas diminuem, elas tentam dificultar o transporte que ocupa mais espaço e mais poluente. Então o carro com uma pessoa só ocupando esse tamanho, principalmente numa cidade grande, é inconcebível no futuro. Assim. Não, e o volume de estacionamento, de coisas, né, de estacionamento dedicado a isso. Assim, onde é que você quer andar? Onde é o que é que você quer fazer? Não tem espaço. Tudo isso está distribuído e está dando prioridade para o carro. Agora, qual é a nossa visão sobre isso? Qual é o impacto disso nos centros urbanos? A urbanização vai pegar uma outra tendência também. Como é que vai ser essa questão de conexão? Como é que vai ser essa necessidade também de grandes transportes, tendo em vista que a tecnologia me traz as coisas na mão? Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente vai precisar aprender. E entre isto e aquilo, tem um espaço a ser percorrido que é muito grande. Exatamente. E aí tem a oportunidade de aproveitar esse espaço. Muita oportunidade. Aí que eu acho que é dinheiro divertido, entendeu? Assim, a questão é como é que a gente quer colocar. Eu acho que tem uma coisa, velho, que a gente fica sonhando de mão com unicórnio. Eu acho que esse é o nosso grande lance. Nós queremos já de mão acertar um chifre do unicórnio, pegar, né, e casar com ele, todo mundo, e já vamos gastar. Mas acho que entre o começo e o unicórnio tem muita coisa que dá para a gente fazer fortuna. Né? E o mais ainda que eu acho que é mais interessante é o jogo da inteligência. Porque assim, esse ambiente permite uma gamificação diária, né? Você sempre tem um desafio. Quando você encontra um modelo de trabalho ali perto, ou alguma coisa para fazer, alguém te apresenta uma nova saída. Né? Eu acho que aí é ficar com essa inteligência esperta. Legal. Agora vamos pensar assim como, a indústria automotiva está vendo toda essa mudança de comportamento, o que ela está fazendo? Rapaz, né? Sim. Fala. Então, uma das mudanças é justamente no modelo de negócios dessas empresas. Então, hoje tem um conceito, existe um conceito, e é muito visto o conceito de startups, que não importa eu ter as coisas, ter posse das coisas. Eu preciso usar as coisas. E isso é baseado, o Airbnb é baseado nisso. Né? Eu não preciso ter um hotel, eu posso oferecer as casas das pessoas. As pessoas vão continuar se hospedando. É o Uber, o Spotify, eu não preciso ter a música, eu assino e ela está ali no meu celular, eu ouço quando quiser. Né? E esse modelo que a gente chama de assinatura, né, que vem muito de softwares, o SaaS, Software as a Service, isso está passando para a indústria de hardware também. Né? E a indústria automotiva está testando isso. Então, você pegar a Volvo, que é uma empresa sueca, hoje ela tem um programa de alugar carro. Você paga 497 euros por mês e você tem lá o seu Volvo novinho, não precisa de manutenção, não precisa de pagar imposto. Se quebrou, você liga para eles, vão lá e trocam o carro. Entendeu? Então está muito conectado com essa geração. Conforto, velho. Eu sempre quis ter carro muito colorido, nunca tive coragem para isso, porque como é que eu vou vender esse troço depois? Agora não preciso me preocupar com isso. Alugo o carro da cor que eu quero.
E isso não é só a Volvo, a BMW fazendo isso, a Mercedes-Benz está fazendo isso, lá na China as montadoras estão fazendo isso. Todas estão testando esse modelo que se conecta com esses milênios, porque eles não vão comprar carro. E isso está muito ligado à nossa cabeça. Agora, tem uma coisa que é ainda mais maluca. Como é que acontece isso na área da aviação? Cara, isso é um case muito legal. Vocês já perceberam que tem muitos aviões que pousam, eles já desligam uma turbina? Por que isso? Então, questão de economia. Questão de economia. Por quê? A Rolls-Royce lançou esse modelo de negócio. Ela percebeu que as companhias aéreas precisavam constantemente ter uma equipe de manutenção, fazer vistorias nessas turbinas, e aí quando quebrava uma turbina tinha que substituir, era um montão de dinheiro. Para se locomover sempre, estar sempre à disposição, era uma coisa maluca. Exatamente, o que a Rolls-Royce falou, não, eu cuido disso. Eu cuido dessa manutenção, eu cuido de tudo isso para você. É muito bacana. E aí você se concentra em servir o passageiro, levar ele do ponto A ao ponto B. Então o que a Rolls-Royce fez? Ela promove um sistema que chama Engine as a Service, motor como serviço. Então você paga uma assinatura e você usa a turbina no meu avião. Assinatura então, toda vez de turbina. Então quando ela está sendo usada, você está pagando. Desligou, não está pagando. Então o avião desliga o negócio, uma turbina, então ela já está economizando. Vai taxiar é mais barato. Mas olha que coisa incrível, né? Assim, a gente pensa em aluguel de coisas que podem ser mais fáceis de carregar, de coisas que podem ser mais fáceis de ter. Quando você percebe os grandes tocando essa força, essa questão, aluguel de turbina de avião. Né? Então, se isso é muito possível, o aluguel de carro vai chegar muito rápido. E tem mais coisa. Quer ver outro exemplo? Quero. A Nike. A Nike acabou de lançar um serviço que chama Nike Adventure Club, se não me engano, Nike Adventure Club, que é para crianças de 2 a 7 anos, que você paga uma mensalidade por mês. 2 a 10, 3 anos a mais, 2 a 10. 2 a 10 anos, você paga uma mensalidade e aí você recebe o tênis em casa para a criança, né, com um desafio. Então o desafio do mês é você chamar os seus amigos para jogar bola. Então você recebe lá uma chuteira. Todo mês, nesse mês. No outro mês, o seu desafio é brincar de pique-esconde. Então, com a molecadinha mais nova, vai brincar de pique-esconde. Então você recebe outro tênis. É uma experiência. Então você paga mensalmente aquilo, tem diversos planos de $20 a $50. 50 dólares você recebe, eu acho que um tênis por mês. $50 um tênis por mês, $20 um tênis a cada 4 meses. Né? Que já é, um conforto. Agora, a grande sacada é a inteligência de mercado. Porque nós agora estamos presos às telas, a gente não sai mais, molecada vai gastar tênis onde, velho? Então é o seguinte, vamos promover a experiência, vamos promover o jogo. E a história do Adventure Club, de você colocar desafio para essas crianças, é justamente para tirar elas de casa, porque senão elas ficam jogando videogame e não gastam tênis descalço, então quem que vai comprar da Nike? Né? É a mesma história de bar. De cervejaria. Cervejaria, as propagandas delas, vocês vão ver, vão começar a ser tipo Copa do Mundo. Sai pra rua para comemorar, vai pro bar encontrar os seus amigos, saia de casa. Porque os dados mostram que, principalmente entre essa população de 20 a 45 anos, que é o principal mercado consumidor de bebida alcoólica, tem caído. Sim. Tem caído. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ficar na minha casa, convidar quem eu gosto. Eu peço o iFood ou o Rappi, então chega uma comida de qualidade em casa. Né? Eu tenho PlayStation, Netflix, eu posso fazer o que eu quiser na minha casa, num ambiente controlado. Por que eu vou para o bar? Né? Qual é a minha vantagem de eu sair, por exemplo? Ainda assim, eu já não quero mesmo me dirigir, mas se fosse dirigir já teria um perigo. Exatamente. Nesse sentido, o concorrente da Ambev é a Sacada Gourmet. E estamos falando da concorrência transversal. Assim como a concorrência do tênis, de novo, é a tela. Assim como a concorrente do carro, é a tela. A tecnologia está mudando radicalmente nosso comportamento. Agora, a inteligência de virar o mercado, por exemplo, quando a Nike aparece com isso, eu já fiquei fascinado, já queria tênis de aluguel para mim também. Eu quero fazer assinatura desse negócio, pô. Porque só molecada, né? Eu quero ter essa oportunidade. Então, começa a ter um ponto de atração. E aí o seguinte, como é que começa, qual é o produto que começa a chegar nisso? A promoção de experiência. Eu não estou mais falando do produto concreto, cada vez mais o produto concreto, ele começa a perder a ideia de valor.
né? Ele começa a ter ideia de valor, qual é a experiência que ele pode te levar a viver. Eu sempre tendo a pensar em produto como um avatar do serviço. É uma forma do serviço se manifestar por meio do produto. Você não compra o produto, você compra o serviço. É o job to be done, né? O trabalho a ser feito. Está começando a aparecer essa coisa meio de corpo e alma, né? Assim, passa assim, o serviço vem para o corpo que depois vai para a alma. Negócio mas assim, mesmo você compra um carro. O carro você não compra. Você compra ou o status do carro. Que agora está mudando. Exatamente. Ou a sua independência de se deslocar do ponto A ao ponto B, que também está mudando. Mas eu acho que essa é a principal questão. Essa independência de me locomover que é o grande desafio. Como é que vai ser? Né? Porque assim, se o carro começa a gerar um conforto de que você tem essa disposição mais fácil, mais rapidamente você não vai querer ter uma garagem para ter carro. É mais espaço na sua casa. Muito mais fácil. E outra coisa, de novo, a implicância na questão do urbanismo. Porque imagina, pois daqui a pouco nós vamos construir prédios sem garagem. Qual é o espaço que nós vamos economizar? Imagina, por exemplo, a movimentação. Quanto custa um metro quadrado em São Paulo para garagem? Meu, imagina, o que garagem nos centros urbanos, nos centros metropolitanos, é disputado a peso de ouro, daqui a pouco, não vai ter mais espaço. Né? Assim, que ninguém vai querer, pô, como é que eu vou gastar dinheiro nisso e para quê? Né? Então, assim, acho que além do que, ainda vem assim, uma questão de que esse conforto vai ser insuperável. Né? E aí o que pode promover é uma conexão mais humana, que eu acho que é mais interessante, porque ao mesmo tempo que a tecnologia pode nos afastar, ela vai nos aproximar. Porque a gente vai acabar indo para alguns bólidos de transporte comunitário. Eu acho que isso vai ser ponto de atração. Eu tendo a nunca confiar que as pessoas sempre vão se manter cada vez mais afastadas por causa da tecnologia. Eu acho que nós, seres humanos, somos seres sociais. Né? A gente precisa de interação com as pessoas. As pessoas estão aqui para interagir com pessoas. Né? Pois isso então. é da nossa natureza. E eu acho que a gente não consegue se livrar disso. A gente não consegue, mas num primeiro momento a gente vai se concentrar mais na tecnologia. E aí depois a gente vai reverter esse quadro. Legal. Voltando ao carro, o carro autônomo é uma grande tecnologia que vem por aí. Tem diversas empresas já testando, tentando desenvolver isso daí. Como que disrupção esse carro autônomo vai provocar? Bom, eu acho que assim, primeiro vai mudar um pouco essa questão do conceito do ter para usar que vem mais forte. Né? Do ter para usar. Segundo, que eu acho que passa muito também pela nossa cabeça, é como é que eu vou reaproveitar as coisas, né? Porque eu acho que isso vai trazer, primeiro, uma questão de como é que a gente vai gerar autonomia para o veículo autônomo, né? Como é que ele vai se comportar, qual vai ser a regularidade dele, quais são os riscos que ele vai conseguir reduzir, não é isso? E como é que ele vai se aproveitar do ponto de vista de cooperação de energia. Né? Eu acho que vem tudo isso aí embutido nessa transformação, mas sobretudo como é que o comportamento, a mudança de comportamento vai influenciar para a velocidade disso. Né? Imagina se isso já estivesse disponível agora aqui, quem que ia querer sair daqui dirigindo? Ninguém. O carro ele vira um ambiente produtivo de entretenimento. Enquanto você está lá, você continua trabalhando, você continua se divertindo. Né? E aí gera oportunidades justamente para essas empresas oferecerem serviços para esses momentos, que a pessoa está ali presa numa caixinha. Pois é. Eu acho que vai ser algumas composições entre as empresas de transporte e as empresas de tecnologia, que de novo vai valer a experiência que vão gerar. O que essa experiência vai te trazer? Qual é a sensação, qual é a emoção, como é que é esse montante, né, de emoção que nós vamos conseguir colocar no uso das coisas, né? Porque cada vez mais as coisas elas representam um resultado, mesmo que a gente pense numa simples ferramenta, né, eu não quero a ferramenta em si porque ela é concreta, eu quero o que ela faz, né? Então entre o que eu quero e o que ela faz, se ela puder se resolver e me dar uma experiência diferente, é claro que eu vou querer comprar isso. E além de deslocamento, a outra ferramenta que o carro vai virar é um sensor. Que vai conseguir mapear ambientes, vai conseguir mapear condições da estrada, vai conseguir mapear como que está o humor das pessoas ali dentro, oferecendo produtos para eles. Um catalisador dessas informações, que hoje tem alguns aplicativos que nos ajudam um pouco com isso. Ainda é muito primário do que a gente está falando, mas está aí, quando você pega um aplicativo de transporte. Exatamente. Então, o carro vai ser outro mecanismo para gerar uma fonte de dados para gerar muitos dados. E aí vem uma questão. Será que as montadoras vão virar empresas digitais? Então,
Aí eu penso o seguinte, necessariamente elas vão ter que virar empresas digitais. Acho que assim, o que acontece ainda é que a gente não tem condição hoje, talvez, de imaginar um sumiço total da mecânica. Eu acho que aí é uma questão que ainda alguma coisa vai ter um contínuo, que nós precisamos de alguma coisa que nos dê proteção do ponto de vista de bólido. Mas, por exemplo, elas têm uma oportunidade e uma história de experiência, né, nessa questão de transporte, que eu acho que fazer uma composição com alguma empresa digital, ou se vender ou se comprar, né, eu acho que essa composição é fatal. Eu acho que é fatal e necessária. Essa composição com as empresas digitais está acontecendo. Então, os carros autônomos estão sendo construídos, boa parte deles é uma composição de empresas de tecnologia com montadoras. Mas algumas começam a criar disruptura. A Google já está produzindo dela. Né? A Google que está na frente, o Waymo está na frente. Então, mas você não imaginaria isso. Assim, quando a Google surgiu, que era só um banco de dados, só um navegador de informação, por exemplo, assim, daqui a pouco vai fabricar um carro. Né? Então, a nossa cabeça, às vezes, fica muito presa naquela informação que está presente no momento. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer uma brincadeira com o cérebro, fazer ele explodir mais. Porque aí a gente vai ter, por exemplo, você vai pegando essa questão também até a seguinte, né, de chegar a Marte. Exatamente. Né? Você pega a provocação da Google no carro e o Tesla você vai tá bom, não quero, cansei de brincar de lua, eu quero um negócio agora e a Marte. Uma contextualização sobre carros autônomos. Tem mais de 1.400 carros, caminhões, outros veículos autônomos rodando nos Estados Unidos hoje. Tem mais de 80 empresas em 36 estados produzindo, desenvolvendo carro autônomo. Isso só nos Estados Unidos. Sem contar a China, a Huawei, que é a empresa de telecomunicação e tecnologia deles, e as outras montadoras também estão montando. E até no Brasil tem uma iniciativa. Temos o Carina, que é a tradução para carro robótico inteligente de navegação autônoma. É mais fácil chamar de Carina, né? Carina ficou legal. Que é um veículo do laboratório da USP. Né? Lá também está sendo desenvolvido um caminhão autônomo. Né? Então, isso já está em fase de teste, já está rodando aqui no Brasil mesmo. Né? Pouca gente sabe, né? Então, pouca gente sabe. E o seguinte, pensar num veículo autônomo, por exemplo, no nosso país de trânsito difícil, eu acho que é um belo exercício. A gente conseguir solucionar isso aqui, nós estamos solucionando o mundo. Né? E eu penso também que a gente tem uma contribuição, por exemplo, nessa questão de tecnologia, que apesar de a gente estar muito longe, a gente tem ainda um desafio de centros tecnológicos que podem criar coisas inovadoras. Porque o nosso componente, né, de organização social, ele é muito mais caótico que nos outros lugares, exceto em alguns mais que os nossos. Mas estou pensando em Estados Unidos, né, países europeus mais organizados. Eu acho que a gente tem contribuição a dar para isso. Agora, tem que fazer uma cópia muito rápida, né, dessa questão do que está acontecendo nos Estados Unidos com essas experiências. Né, porque isso vai acabar tendo uma mudança, por exemplo, no transporte pessoal, acho que parte para o transporte profissional, né, nessa questão do transporte de carga, e você vai ter um transporte conectado para isso, porque essa autonomia, nós teremos trens resolvidos dentro das rodovias. Né? E é interessante que ver esse movimento das gigantes digitais, né? Elas estão também entrando nesse mercado da indústria automotiva, com os carros autônomos. Elas estão ampliando o tentáculo para a área de saúde, área financeira, varejo. Elas estão ocupando tudo ali. Elas estão entrando e não entram para serem coadjuvantes. Elas entram para... Player do mercado. Mercado mesmo. Será que essas empresas elas não vão ser suporte para qualquer tipo de negócio que o mundo criar? Do meu ponto de vista, hoje já são suportes, elas estão se comportando como plataforma, onde você pode colocar coisas em cima delas. Né? Eu acho que esse é o negócio que a gente tem que pensar. É do tipo assim, elas vão virar sistemas operacionais do mundo. Vão virar sistemas operacionais do mundo. E se não se juntarem, né? Que aí entra uma questão de regulamentação, que já tem um monte de país com atenção para isso. Porque assim, há uma preocupação também de que haja um domínio total disso aí sobre nós, não é? Então, isso traz um certo receio, Agora, enquanto isso traz receio, traz também uma oportunidade de que quem é que não quer criar uma startup, que a Google vem e fala assim, vem cá, meu bem, põe aqui. Né?
Nesse momento, é essa a nossa ambição. São as empresas que mantêm a maior fonte de dados, maior acúmulo de dados. Elas são as mais capazes de entender o comportamento das pessoas, com base em todas essas interações. Imagina a Amazon. A Amazon começou vendendo livro, né? Hoje ela tem um serviço de streaming na internet, de filmes, né? Olha só, se eu vendo livros, há 20 anos eu vendo livros, eu sei qual que é o gosto das pessoas. Eu sei que as pessoas querem ver mas terror. Mas a princípio parece o seguinte, mas você só está vendendo um livro à distância. Não. Você só está facilitando o acesso. Mas o que está embutido nisso? Então, aí eu entendo. Eu sei que as pessoas querem ver terror. Eu sei que as pessoas querem comédia. Eu sei que as pessoas querem histórias desse tipo. Histórias com mocinhos, histórias com tristes. E aí eu vou começar a fazer no Amazon Prime exatamente as histórias que os meus consumidores estão comprando. É fascinante isso, né? Porque assim, é uma pesquisa que você imagina que ela poderia acontecer do ponto de vista de uma idealização, de criação de uma hipótese, e de repente uma empresa que resolve vender livro, cria uma fonte de informação de comportamento humano total. Ela sabe, por exemplo, o que pode oferecer para mim, que pode oferecer para você, que pode oferecer para qualquer um aqui em linha personalizada. O que você gosta, né? Assim, a partir do momento que você começa a escolher títulos e conteúdos que te levam para navegar por terror, que te levam para navegar por aventura, que te levam a navegar por ficção ou pelo próprio trabalho, nós temos aí já uma definição de perfil de pessoas que vai ser, bom, agora é o seguinte, como é que a gente convive com isso? Como é que a gente usa isso? Né? Imagina, não é à toa que dá para eles usarem para tudo. Né? Não, e vamos ampliar então. Aí a Amazon transformou aquilo em comércio global, não só livros, mas qualquer tipo de produtos. Sim. Inclusive marketplace, que você tem um comércio eletrônico, você pluga lá na plataforma da Amazon. Então começa a mapear não só livros que você quer, mas qualquer tipo de produto que você quer, qualquer necessidade. Começa a analisar esses dados, eu entendo o que você quer comprar. E aí eu posso oferecer outros serviços disso. Se você não tem dinheiro para fazer isso, eu te ofereço esse serviço aqui. Eu tenho um crédito para você, tenho uma linha com bancária aqui para você comprar o que você quiser. Sim. De bens mais supérfluos até casa. Sim. Né? E se você quiser ter uma experiência, por exemplo, de compra, dentro do ambiente de compra, que ele seja muito mais simples e suave, ok, vem aqui na minha loja. Exatamente. Né? E aí ela começa a entrar no mercado financeiro. Sim. Que é um mercado que tem mais dinheiro. É o mercado que tem mais dinheiro, é o mercado, que obviamente vai dar o crédito para poder consumir comigo. Dar o crédito, eu posso dar um serviço para gerenciar o seu patrimônio, suas finanças, a fim de que você tenha dinheiro para todo mês comprar alguma coisa na Amazon. Já vai um aplicativo para cuidar das suas contas, inclusive das minhas dívidas, né? Exatamente. Agora pensa só, se eu sou um banco, se eu sou uma corretora, eu estou vendo isso acontecer. O que eu faço? Imagina a pressão que os bancos estão sentindo por essas grandes e pelas fintechs. Né? Porque os bancos estão sendo atacados de todos os lados. Né? Como é que vai ser o nosso comportamento financeiro? Como é que a gente vai por aí? Se você juntar todas as fintechs, cada uma delas com o seu produto, crédito, conta, você teria hoje o segundo ou terceiro maior banco do mundo. Né? Então, é uma concorrência que está vindo de tudo quanto é lado. E aí as empresas adotam práticas diferentes, né? Tem banco que cria lá a sua aceleradora e chama as startups para desenvolver. Tem outros que saem comprando. Sai comprando, mas elas vão o Bradesco fez esse movimento que saiu comprando mas, tudo. Mas assim, a minha visão e minha esperança é que as startups continuem nascendo. Porque eu acho que é desse jeito que a gente vai conseguir, por exemplo, mudar e transformar de fato. Porque se isso se acomodar em um determinado momento, aí, de novo, a gente vai ter uma estagnação. E agora, se pensar ainda na questão dos dados, a inteligência artificial está entrando ali que, na minha visão, vai ser igual a energia elétrica. Vai estar em tudo quanto é lugar, todos os negócios. É algo comum, como ligar um interruptor ali. E aí que você começa, essas empresas que têm esse acúmulo de dados, imagina o tanto de informação que eles podem tirar dali e criar produtos personalizados para as pessoas. E criar a solução que eu preciso, né? Não precisa assim, ficar muito perguntando o que é que você quer mais. Eu sei o que você quer. Eu vou te entregar. Na hora certa. Eu vou te entregar. Né? Te ofereço mês a mês o meu tênis, por favor. E agora, e você falou também, muitos países já estão inculcados com o tamanho dessas empresas. Sim. Nos Estados Unidos, o departamento que é o relativo ao nosso CAD, né, que
faz regulação de mercado, eles já estão investigando pelo menos o Google, Facebook, Apple e Amazon, justamente para entender, mas será que eles não praticam concorrência desleal? Se eles têm os 2 sistemas operacionais de todos os celulares do mundo, por que eu vou deixar entrar um concorrente ali? Exatamente. Como é que elas vão... Assim, será que nós podemos confiar que elas estão, de fato, livres no mercado? Vão permitir mesmo que a gente continue a criar e vão criar um espaço que a gente possa operar? Se pensar do ponto de vista de, por exemplo, de que vale a pena manter isso, porque eu tenho experiências autônomas, eu vou gastar pouco com laboratório, sim. Agora, se pensar, por exemplo, eu tenho domínio de mercado, eu não quero que você venha abocanhar nenhum pedaço, não. Aí, então, vale a pena pensar que precisa dar uma olhada nisso. Exatamente. O Google, como que você pode pensar assim, será que o Google, na aba Shopping, está me oferecendo o melhor produto ou é o produto que dá mais remuneração para ele? Pois é. Eu tenho a impressão, a princípio, que a tendência é que ele vai procurar a primeira hipótese. Porque se ele perder a confiança de mercado, isso vai dar uma quebra muito grande e eu acho que o mercado vai ser mais rápido para reagir, né? Então, tem um grande risco aqui também. A outra preocupação que me passa pela cabeça, isso é só um pensamento aqui, é que o que significa a regulamentação muito forte, entendeu? Às vezes a regulamentação muito forte, ela pode ser um exagero da regulamentação, não significa só o cuidado, pode ser uma contenção de desenvolvimento, né? E aí as startups, eu acho que tem um papel muito grande, porque são elas que podem quebrar isso. E aí o mercado fica mais fácil de produzir e de render. E aí, pensar, essas empresas são globais. Como que eu vou forçar essa empresa a se quebrar se elas estão no mundo inteiro? Como que eu vou fazer isso daí? E são empresas que muitas vezes são maiores do que países. Tudo bem, mas você tem um grande pecado. Nós temos aqui muita gente no mundo, né? Assim, quando a gente lia as tendências, por exemplo, as empresas serão os estados, nós falamos assim, mas como as empresas serão os estados? Né? Elas serão os estados porque é o seguinte, as pessoas vão se localizar dentro das empresas. E aí como é que vai ter? Ela vai ter que resolver uma grande massa de problemas para atender essas criaturas. E aí, então, essa responsabilidade também vai fazer com que ela também se desmembre. Me fala mais desse negócio de empresas e estados aí. Empresas e estados, cara, assim, as pesquisas indicavam já no final da década de 90 que os estados seriam substituídos por empresas. Você pode ser assim, você tem o seu país, daqui a pouco você vai ter assim, não, eu sou Nike, eu sou Microsoft, eu estou envolvido nesse ecossistema. Tanto que essa distribuição de serviços e de oportunidade, você vai ficar vinculado a um tipo de marca e um vínculo tão forte como se você vivesse ali, né? Então, é essa tendência, né? E isso hoje já acontece um pouco quando você pega as opções. Pega a gente em pesquisa, por exemplo. É uma coisa muito engraçada. Você começa a ler pesquisa sobre a gente e fala, sou eu. Olha eu aí. Oh, nossa, é isso mesmo que eu consumo. Então, daqui a pouco, como isso vai estar organizado dentro de um mesmo sistema, daqui a pouco sou a Amazon. E nesse jogo, nesse tabuleiro aí, que só tem cachorro grande, se eu sou uma startup, qual que é o meu destino? É ser comprado por uma delas? Eu, assim, estou tirando os elefantes para dançar, né? Eu só tenho que tomar cuidado do seguinte, eu não posso ser pisoteado por eles. Agora, eu sou mais rápido. Assim, essa questão da velocidade e o grande barato, né? Essa é um nonsense, assim, por exemplo, eu não tenho uma grande responsabilidade de acertar toda hora, meu medo de errar é pequeno, então eu posso errar mais. Quando eu posso errar mais naturalmente, eu vou acertar mais naturalmente, entendeu? Então, assim, é o seguinte, se ficar muito grandão, muito pesado, me pega se puder, tá certo? Se não puder, eu vou fazer frente a isso, e nós vamos enxergar isso no mercado. Você vai ver pequenininho metido a besta, certo? Quebrando grandão. Por quê? Porque vai entrar em alguns nichos, porque o comportamento vai mudar muito ainda. Agora, o que nós temos que ter coragem... E o fato de ser mais rápido é uma grande vantagem competitiva. É uma grande vantagem. O fato de ser mais rápido e não ter noção do perigo, que faz a gente ter menos medo de fazer, né? E aí eu acho que vem essa questão das empresas pequenas e bem elaboradas em termos de gente. A composição de times fortes para fazer isso, para criar essa disruptura, que eu acho que é a grande parada, né? Se você não tiver gente com esse tipo de coragem, você não vai fazer. Eu acho que é isso. Então é isso. Se tem uma startup, tenha coragem.
Tem que ter coragem, ou às vezes não tem que ter noção do perigo e você não tem medo. Às vezes um pouco sem noção por aí, você não ter um pouco de noção é bom, né? Mais ou menos, eu não sei. No mínimo você se define, porque eu acho que o pior de tudo é em cima do muro. É igual venda. O pior tipo de cliente é aquele que fala, não sei, vou pensar. Não, o cara é muito melhor o cara que fala não. Né? E é a mesma coisa, ou você define ou se define. Ficar 3, 4 anos naquele negócio, não sai do lugar, é a pior coisa do mundo. Não, em definição é a morte, velho. Porque assim, né, é o estado da dúvida. Ficou no estado da dúvida, você não vai ter solução nunca, adeus. Né? Então, assim, não tem jeito, né? E agora, se o cara chegou para comprar, falou 6 mil, você tem que vender, cara. Você não sabe, vende para ele. Mas compra e depois você entende. Compra que você vai experimentar, uma nova experiência. Legal. Luiz, já deu nosso tempo. Já deu nosso tempo, vamos embora. Nós vamos segurar um pouco essa conversa até para os nossos próximos episódios, no Tela 2. É aquele gatilho de novela, né? Gatilho de novela. Próximos capítulos. Exatamente. Mas, claro que pela nossa natureza, a gente não podia ir sem deixar alguma coisa encucada na cabeça dessa galera aí, tá? Então, nós temos um e-mail que dá para as pessoas escreverem, tá? Que é o comunidade.startupshow@gmail.com. E a pergunta que a gente vai fazer Repete é a seguinte... e-mail, né? Eu vou repetir, calma, você está ansioso. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Você, como empreendedor, o que você pode propor como soluções na sua comunidade local? Né? Quais são as oportunidades que você tem diante de você no lugar que você mora? Então, escreva. O pessoal daqui pode escrever também, o pessoal que está vendo no Tela 2, o pessoal que está vendo no Facebook, comunidade.startupshow@gmail.com. É muito legal a gente entender o que as pessoas estão pensando, né? E a gente pode até mesmo ajudar essas pessoas. Pode. Às vezes porque é um momento de muita dificuldade. Né? Vai fazer provocações. E aí é o seguinte, nesse sentido de pensar problemas, pensar em dores. Que dor que eu quero resolver? Né? Quais são as coisas que me incomodam e quais são as coisas que incomodam as pessoas perto de mim? E olhar isso como oportunidade, meu. E pensar o seguinte, tá bom, eu enxerguei um problema, eu vou provocar uma solução. Isso é uma oportunidade de iniciar um negócio. E aqui tem muita gente para iniciar negócio. Eu acho que é uma parte difícil do negócio, mas é uma parte legal, né? É a parte mais legal. É a parte legal, você investigar, ver qual é o problema, descobrir aquele cliente, nossa, eu quero isso. Né? Essa é a parte divertida. A parte mais difícil é você propor a solução e vender a solução. Exatamente. Quer alugar sua casa? Aí vem que o negócio. Legal, pessoal, então... Obrigado vocês que estiveram conosco. Obrigado, Luiz. Obrigado, Vlad. Valeu. Valeu. Estamos aqui. Muito legal. Na próxima, muito obrigado a todos novamente. Vocês também. Valeu. Pessoal que está nos vendo aqui. Obrigado ao SBT também por essa oportunidade, né? Exatamente. O estímulo do Barreto que vem provocando a gente também. Muito legal. Tá, então acompanhe a gente no Tela 2. Mande e-mail para comunidade.startupshow@gmail.com e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.